toda jornada de crescimento, tu bate de frente com o teu sócio e se os sócios não estiverem bem alinhados com o propósito... Quando tu chega no topo, e aí? O que acontece? Pra quem tu vai olhar? Essa autonomia, essa jornada, como é que foi? Porque, assim, pra vocês ser líder nível Brasil, tiveram que investir e também arriscar um monte, né? Sei lá, aumentar a fábrica, fazer um monte de investimento, loucuragem. Trabalhava de manhã, de tarde, de noite eu estudava administração e de madrugada eu ainda tocava pagode na noite, né? Então, assim, eu não sei como é que eu tinha essa energia de meio que fazer tudo isso. Fala pessoal, eu sou Jean Sacente, engenheiro civil, CEO e co-founder da Predialize. E esse é o podcast Jornada Construtiva by Predialize. Nos nossos episódios mensais, serei seu host em um bate-papo com convidados especiais do mercado da construção civil. E não vamos falar aí sobre técnica, coisa chata. Esse espaço aqui é realmente para ouvir a história por trás dos profissionais e das empresas da construção civil. Aprender quais foram seus aprendizados, seus erros e acertos. E apresentarmos a verdadeira jornada construtiva que faz eles chegarem aonde estão hoje. Então, jornada construtiva, as histórias que constroem o amanhã. Senhoras e senhores, é um prazer aqui, mais um episódio Jornada Construtiva. Para você aí que não viu os outros episódios, né? É o 5º episódio de hoje, então vai lá, se inscreve no nosso canal, no YouTube, no Spotify, dá um joinha lá, dá uns 5 estrelas, fortalece a gente para chegar em mais pessoas, né? Para a gente escutar as histórias que constroem o amanhã dessas pessoas aí iluminadas. A gente está aqui com um convidado especial, né? O Juan, um grande amigo, né? O Juan, cara, sensacional, um baita empreendedor, um cara que eu admiro muito, cara músico também, pianista, o cara que canta, toca violão. Mas eu vou apresentar antes aqui também essa parte profissional dele, né? Ele é formado em administração de empresas e pós-graduado em engenharia civil pela PUC do Rio Grande do Sul, sócio da Paulus e Blocos Cerâmicos e fundador da Algin, plataforma precursora em realidade aumentada para apresentação e conferência de projetos, com usuários em mais de 186 países. Então, cara, esse bicho aqui é famoso em nível mundial. Só para vocês terem uma noção como esse episódio aqui vai ser... Vamos ter que traduzir. Aí, ó, já coloca aí, vamos ter que traduzir em várias línguas para chegar nesses 186 países. E atualmente, ele atua também como conselheiro do BIM Fórum Brasil. Juan, bem-vindo, né? E vamos que vamos. Isso aí, um prazer participar aqui. Vamos bater um papo legal aí. Tô sob o teu comando aí. Simbora. Bora, vamos nessa então. Cara, o Jornada Construtiva é justamente para conhecer as histórias pessoais das pessoas que constroem amanhã. Então eu queria começar muito sobre a tua raiz ali, né? Onde que tu nasceu, como é que foi a tua infância? Me traz um pouquinho do teu contexto familiar aí. Bom, eu nasci então no dia 4 de agosto de 1980 e tantos, lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, gaúcho. Acho que logo quando eu nasci me deram uma camisa do Inter, assim, esse cara vai ser colorado, né? E aí com isso tu vai viver todos os tipos de emoções, né, na tua vida sendo um colorado. Boa. Né? Então, nasci em Porto Alegre, tive toda a infância lá, morei sempre em Porto Alegre, tirando ali o período de 2005, que eu morei um pouco na Nova Zelândia e acho que em 2000 e poucos que eu morei em Santa Bárbara, nos Estados Unidos. Uhum. Mas, de resto, assim, sempre com a base em Porto Alegre, minha família também. E eu gosto muito, muito da minha cidade. Pô, que bacana, cara. E então, gauchão raiz, né? De Porto Alegre. E me fala um pouco como é que foi a tua criação ali, realmente, né? Como é que foi o teu contexto? Teus pais trabalhavam com o quê? De onde é que surgiu essa... Se ela veio empreendedora, se veio realmente dos pais, dos familiares? Bom, o meu pai é empresário, ele continuou o negócio da família, que é a indústria cerâmica, a Paulus, né? Mais adiante a gente vai entrar nesse assunto. Uhum. A minha mãe é arquiteta e agora já mais aposentada.
E eu sempre tive, assim, a ideia, a dúvida, né? Como todas as pessoas, assim, o que eu vou ser quando eu crescer, né? Acho que isso é uma coisa que sempre, durante a nossa infância, a gente fica pensando, né? E às vezes nos pressiona, né? Quando vai chegando mais próximo ali dos 17, 16 anos, que a gente começa a ter que realmente definir o nosso caminho. É uma coisa difícil. E quando começou a chegar naquela época ali, nessa fase, e começou a funilar, eu sempre queria ser dentista. Não sei por quê, porque eu acho que o meu dentista, ele tinha um carrão, sabe? E eu achava assim, isso aqui deve ser uma carreira sensacional. Legal. Mas quando começou a chegar mais próximo ali dessa definição, eu comecei a voltar, assim, na história, assim, tipo, quem que eu sou? Quais são as habilidades que eu tenho? O que eu gosto, né? E aí eu tava tentando me lembrar, assim, qual foi, assim, a minha primeira experiência de empreendedorismo, né? Tirando assim, vender brigadeiro na praia, né? Qual praia? Não, em Torres. Ali. Torres? Eu veraneava em Torres. Tá. Aí, ali era sensacional, porque eu pedia para minha família... a minha mãe me levava lá para comprar os ingredientes, eu não pagava nada. Eu pedia para alguém fazer os brigadeiros, né? Eu e meu irmão ali. E aí a gente só ficava ali vendendo e todo o dinheiro que entrasse era nosso. Então a gente não gastava nada para produzir. Sim. Né? E aquele era o melhor negócio do mundo. Tinha né? quantos anos? Isso, 8 anos de idade. 8 anos de idade, 7. Já empreendendo sim, já. Sim. Que todo fim de semana ali na calçadinha. Mas ali, mais adiante, assim, eu lembro de um episódio que para mim assim, ficou marcado, porque quando a gente vive ali uma coisa, tu não te dá conta, tu só te dá conta mais tarde, assim, do que foi aquilo ali de fato. Mas eu lembro, assim, que uma vez eu tava... Minha mãe foi chamada no colégio, né? E... Aprontou? Não, ela foi chamada ali e tal, e aí tava ali as outras mães, e aí chegou uma outra mãe ali para falar com a minha mãe e disse assim, tu que é a mãe do Juan? Né? Eu, sim. Né? Ele que vende os tatu-bola aqui na sala, né, no colégio. E quê? Não, assim, o teu filho, ele não tem todo dia o dinheiro para comprar o prensado ali, o refri, né? E aí, então, ele vai ali, ele pega umas caixinhas de fósforo, ele tira os fósforos, aí ele coloca as plantinhas ali dentro da caixinha e coloca o tatu-bola, né? Aquele bichinho. E aí ele troca com as gurias da sala ali pelas fichinhas de refri, né? Aí ele fica tomando refri todo dia, né? Então, assim, naquele momento, assim, né? Tipo, eu não tinha um refri. Eu não tinha o prensado. E assim, como é que tu pode resolver sem dinheiro aquilo ali, né? Então, tem que achar uma forma, né? Então, no colégio ali foi a forma que eu achei de resolver um problema. Uma coisa assim, da minha infância, sempre meu pai me instruiu assim, cara, tu tem que ser um cara bom de solucionar problema, não de criar problema. Perfeito. Tem que saber solucionar problemas. Então, tipo, acho que isso é uma coisa assim que sempre cresceu dentro de mim, assim, eu tenho que ser bom, eu tenho que estar focado em solucionar problemas e não em criar mais problemas. A Pauluzi, por exemplo, é uma empresa que hoje está na 5ª geração. Daqui a uns 2, 3 anos vai fazer 100 anos. Nossa Senhora. E uma empresa, para chegar em 100 anos, né, ela tem muito aprendizado, né? Tem muita coisa que envolve muita confiança, né? E não só confiança dentro da família, mas confiança com o mercado, né? E isso aí, então, reflete assim uma responsabilidade, né? Eu acho que sempre quando eu vi o negócio familiar, sempre foi através de muita responsabilidade, né? Entendi. Tem a responsabilidade de atender aquilo que foi combinado, né? Eu acho que isso que é muito importante, assim, né? E acho que isso é uma das coisas que faz com que a gente ainda continue atuando com 100 anos, já tendo mudado 5, 6 vezes o modelo de negócio nessa história de 100 anos, né? Então, uma coisa assim, é um desafio, mas acho que ele é muito baseado, assim, no respeito e esses princípios, assim, de que a gente tem que fazer a coisa certa, né? Entendi, então... Naquela fase ali de definir, vou fazer administração.
hoje eu teria feito engenharia civil, tá? Acho que até os melhores administradores são engenheiros, o que eu vejo, assim, hoje em dia. E talvez se eu voltasse ali, teria feito engenharia civil. Acabei fazendo pós em engenharia civil, né? Então, eu sou pós-graduado em engenharia, mas não sou engenheiro. Tá. E aí, quando eu comecei ali a faculdade, eu lembro, assim, que eu tava, imagina, com 17 anos, dezembro, me formei no colégio, tava louco, assim, vai chegar o verãozinho agora, né? Imagina. E aí eu tava tomando um pote de sorvete, vendo Sessão da Tarde. Eu lembro desse dia até hoje, né? Sessão da Tarde, não tinha nem internet direito, né? Sim. Aí eu tava vendo ali a Sessão da Tarde, daqui a pouco me liga o meu pai, assim, o que tá fazendo? Eu, tô aqui em casa, né, e tal. Aí ele disse assim, te ajeita aí que às 2h tu vai ter uma entrevista lá em tal lugar. Eu, mas não, eu quero começar meu verãozinho agora e tal. Não, tu vai trabalhar, guri, não sei o que, não vai. Então, assim, eu não tive nenhuma semana de terminar o colégio, já tive que ir trabalhar. Isso foi legal, assim, tá? Porque eu acabei indo para uma empresa que eu percorri todos os setores da empresa. Eu ficava 4 meses em cada lugar. Então, por exemplo, eu fiquei 6 meses na fábrica, era uma empresa de medidores de energia. Fiquei 6 meses na fábrica, depois 4 meses no suporte, depois 4 meses no RH, 4 meses na engenharia, 4 meses no comercial, e eu fiquei ali em torno de uns 2 anos e pouco nessa job rotation ali. Só que ali, acho que foi a melhor base que eu poderia ter feito, foi essa, porque ali realmente eu consegui entender como é que funciona uma empresa. Tá. Porque uma empresa, ela é composta de várias pessoas, mas vários setores, e aí a gente começa a vivenciar vários tipos das coisas que acontecem numa empresa, né? Por exemplo, quando eu estava na fábrica, eu comecei a ver, assim, coisas que começam a conflitar com o teu pensamento, né? Tipo assim, começa a ver assim, aquele cara ali, ele tá só gastando tempo ali, né? Aí, aquele outro cara ali, ele realmente veste a camisa. Entendi. Sabe? Começou a observar. Tipo assim, aquele cara, ele só quer tudo que o chefe dele pede, ele não faz. Né? Por que ele não faz? Né? Entendi. E o outro, aquele lá puxa saco do chefe, sabe? E aí tu começa a ver tudo aquilo ali que tá nos livros, assim, de administração, tu começa a ver na prática. Sim. Né? Então, acho que, para mim, assim, o melhor mesmo foi ter vivenciado essa experiência de empresa, né? Legal. E aí ali tu vai te tentando, tu vai tentando as coisas, né? Às vezes, por exemplo, tu tá querendo fazer coisas para tu te tornar uma pessoa melhor entre as pessoas, né? Às vezes tu tá tomando atitudes que é para tu te tornar melhor perante os teus superiores, né? Então, por exemplo, eu lembro, assim, eu já fiz muitos acertos e muitas cagadas, assim, naturalmente. Eu lembro que uma vez nessa fábrica ali, eu tinha uns 17 anos ali, e aí o pessoal sempre imitava o chefe lá, o senhor Alberi, né? E aí um dia eu comecei a imitar ele, assim, porque tem que fazer assim, aí daqui a pouco, assim, tava todo mundo rindo, assim, e quando eu olhei, assim, tava ele atrás. Nossa Senhora! Só que, cara, eu trabalhava muito ali, então ele me deu uma colher de chá ali. Tá. Relevou. Mas assim, cara, isso é uma coisa que eu não posso fazer de novo. Sim, sabe? Aprendeu. E aí, então, isso levou em consideração o que meu pai me disse. Ele disse assim, tu vai fazer tuas cagadas em outro lugar e depois, quando ficar bom, tu vai vir trabalhar aqui na empresa da família. Eu ia chegar nisso, cara. Por que ele já não colocou, né, como estagiário? Porque o Ramon falou, eu entrei como estagiário e o Ramon até falou também, cara, que depois ele foi trabalhar na FG, Embraed, para ver outros áreas e tentar trazer, né, inovações e tal. Então, teu pai já tinha essa mentalidade. Foi meio que por querer, assim, era uma empresa aqui do amigo dele ou... Era de um amigo. Tá. O amigo dele gostava muito de mim e aí era acionista dessa empresa e me proporcionou essa experiência. Tipo, eu ganhava basicamente um tanque de gasolina por mês, assim. Esse era o meu salário. Assim, que eu lembro, assim, de hoje. Sim. Era um estágio, mas naquela época, assim, eu trabalhava de manhã,
Tá. de tarde, de noite eu estudava administração e de madrugada eu ainda tocava pagode na noite, né? Então, assim, eu não sei como é que eu tinha essa energia de meio que fazer tudo isso. Assim. Tá, mas e o pagode? Opa, vamos entrar no pagode aí. Pagode, como é que é? Tinha banda, eu tocava cavaquinho, o que tu fazia Não, no eu pagode? tocava percussão. Percussão? É. Mas foi um período ali da minha vida bem legal, mas Tá. durou uns 2, 3 anos, assim. Entendi. Sempre fui conectado muito, assim, com a música, né? Entendi. Desde criança, Tá. eu gosto muito de música. Mas depois a gente volta nesse assunto da música, porque... Eu ainda acho que eu ainda não te respondi, Ah, porque eu quis criar o caminho primeiro, né? certo. Mas quando eu comecei a chegar na empresa, né? Principalmente foi quando terminou a banda de pagode, né? E meu pai deve ter pensado assim, pô, agora o guri vai tomar um jeito, né? Aí ele vem trabalhar comigo aqui. Sim. É que quando eu cheguei lá, eu automaticamente quis me comparar com ele, né? Sabe? É tipo assim... Com ele quem? Com meu pai. Com teu pai, tá. Porque assim, qualquer assunto, ele sabia bem mais do que eu. Qualquer assunto. Né? Por exemplo, produção, não sei o que, tá, ele sabia mais que eu. Contabilidade, não sei o que, ele sabia mais que eu. Eu queria falar de manutenção de máquina, ele sabia bem mais de manutenção de máquina. Tá. De alvenaria estrutural, ele sabia mais. Então, assim, tu começa a chegar no ambiente onde tu sabe que tu tá sendo treinado para chegar lá, Tá. mas ao mesmo tempo tu começa a verificar o quão difícil é isso. Porque para tu estar à frente de uma indústria, tu precisa ser bom em muitas coisas, sabe? Por exemplo, tu tem que entender de jornadas de trabalho, tem que entender de planejamento, tu tem que entender de marketing, tu tem que entender de uma série de coisas, né? E aí, quando tu começa isso e tu vê que tu tá tão distante, sabe? Isso às vezes pode ser realmente frustrante para quem tá começando. E também distante da teoria lá da administração, né? Tudo. Tipo assim, muito distante na prática. Cara, eu tô muito longe disso aqui. Sim, tu se cobrava muito, então? Eu me cobrava muito. Tá. Porque ali tu começa a te sentir assim, putz, será que eu sou capaz de me desenvolver ou chegar nesse nível? Ou chegar nesse nível e implementar um novo nível, sabe? Um novo pace. Tá. É muito difícil isso. Tá, mas até voltando um pouquinho ainda, que eu achei interessante essa tua história, se tu tem irmãos, né, e se tu nessa adolescência, teu pai já te preparava, ou já meio que te induzia a dar continuidade, né, se tinha uma certa pressão dele, ou foi algo mais tranquilo, ele, cara, ele pode escolher o que ele quiser, eu vou respeitar, como é que foi essa, né, e também com teus irmãos, ou com... Legal a tua pergunta. Na linha de sucessão, assim, basicamente, da família inteira, tem só eu e meu irmão, hoje. Tá. Né? Tirando nossos filhos, assim, mas a família toda, dos dois lados, ela se afunilou em eu e meu irmão. Né? Então, por isso, assim, eu sempre tive uma conexão muito grande, assim, com meu irmão, de parceria. Porque a gente era os últimos dois ali. Né? Ele é mais velho ou mais novo? É mais novo. E, nossa, me dou, assim, muito bem. Meu irmão é tudo, assim. Manda um abraço pra ele lá, então, na tela. Aqui, ó. Eu tô no podcast aí e tu tá trabalhando. É Renan? É, Renan. Renan. Isso. Adoro ele. E o que acontece... Eu nunca, nem eu nem ele fomos pressionados, assim, a seguir o negócio da família. Eu acho que lá atrás eu queria mais do que ele. Meu irmão, ele seguiu uma carreira ali mais... para Dell, ele atendia as grandes contas da Dell, tipo Coca-Cola, sei lá, essas grandes empresas, assim. Ele teve uma carreira lá. Aí combinou com um momento que a empresa começou a crescer muito ali na década... ali em 2008, 2009. E aí nós chamamos ele, cara, isso aqui tá crescendo e a gente precisa de mais mãos, né? Que isso é uma coisa que meu pai também sempre me falou, assim, de que... quando a gente tem uma empresa, tipo uma startup, como o Auge, ou como a Predialize, uma empresa, tu consegue... É como uma bolinha de gude, sabe?
Se eu colocar uma bolinha de gude aqui e eu fechar, eu controlo toda ela. Eu consigo dar uma dinâmica aqui para toda ela. Agora, se a minha empresa já está uma bolinha de golfe, eu ainda consigo fechar ela, sabe? E ter esse controle, né? Agora, se a minha empresa começa a virar uma bolinha de tênis, aí ela começa a escapar por alguns lugares, né? Mas ainda tu tem o controle total, assim, daquela bolinha, né? Uhum. Mas quando vira uma bola de vôlei, aí tu precisa de outras mãos para começar a tentar fechar aquilo, né? E às vezes precisa ser a mão certa, né? E isso é um desafio para todas as empresas que começam a crescer, né? Como que nós vamos encontrar aqui as mãos certas para fechar isso, né? Então, ali por 2009, mais ou menos, foi quando nós chamamos o meu irmão. Eu lembro, assim, até hoje, assim, da conversa, assim, que eu fiz para ele querer sair da Dell para vir trabalhar conosco. E foi muito, muito legal, assim. E fora que trabalhar com a família também pode ser muito legal, né? Porque, pô, todo dia ali eu tava com meu irmão, com meu pai, sabe? E isso é uma coisa, assim, que ali na Paulus a gente sempre trabalhou muito. Sim. Mas também se divertia, sabe? Sempre foi muito agradável, assim, trabalhar ali, né? Tanto com as pessoas que trabalhavam conosco, quanto nós ali, sabe? Um ambiente que, cara, eu sempre tive o costume de ir no fim de semana na empresa, assim. Sim. Então, é uma fábrica que trabalha 24 horas por dia, né? Animal. Produção, mas que sempre gostei, assim, né? Mas só para complementar, assim, esse início ali na empresa, eu, naquele momento, assim, eu tinha essa pressão, assim, né, de que, pô, eu preciso chegar num nível, né? Eu tinha muita cobrança, porque ele sempre esperava que eu fizesse tudo melhor que os outros, né? Era muito rígido com questão de horários, aí às vezes, sei lá, eu atrasava um pouco e tudo, né? E quero lembrar que este podcast é uma realização da Predialize, a plataforma que está transformando o pós-obra em um legado humano e imobiliário, conectando pessoas, lares e negócios através de soluções inovadoras. Predialize, plataforma de soluções pós-obra. Quando tu tem um negócio, né, tem várias maneiras que tu pode crescer, né? E no caso ali da Paulus, a gente tinha uma empresa que era um benchmarking nosso em São Paulo. Então, meu pai já ficava, tipo, olhando assim, a gente tem que ser que nem os caras. E meu pai me levou lá nessa viagem, lá ele mostrou a indústria lá dos caras. E, cara, a gente tem que ser assim. Sim. Tem que ser automatizado, grande escala de produção. Um produto assim, tudo, né? E quando a gente voltou para Porto Alegre, assim, eu já tava com aquela mentalidade. Entendi onde é que ele quer chegar, eu concordo com isso. E eu também acho que é lá que a gente tem que chegar. Então, a gente focou muito... Só que tem uma coisa. Olha só. Quando tu cresce usando um benchmarking, né, tipo assim, eu tô sempre vendo, digamos que o Jean é o líder, eu tô sempre vendo o que o Jean tá fazendo, eu basicamente copio ou me inspiro as coisas que ele tá fazendo certo, e o que ele não tá fazendo também, eu tento fazer melhor. E assim... Esse, por exemplo, foi um modelo que o Walmart conseguiu chegar no topo. Através desse modelo de tu ir ali te aperfeiçoando com a ideia dos outros e tal. Até o dia que tu chega no topo. Né? Cara, a gente trabalhou, se eu não me engano, uns 6, 7 anos depois, nós já éramos em produção a maior indústria de blocos cerâmicos do Brasil. Do Brasil? Do Brasil, em produção. Caramba! E já dentro desse modelo assim, de automação. Por quê? Porque a gente sempre pegou os recursos da empresa e investiu na empresa. Sim. Eu nunca vi assim, meu pai andando de carro, uau, nem eu, nem meu irmão, nem ninguém. Assim, a gente tem uma vida simples. Sim. A gente sempre acreditou assim, o CNPJ precisa ser rico. CPF, pobre. CPF normal. Sim. Mas o CNPJ precisa ser forte. Perfeito. Né? Então, essa filosofia sempre foi, eu investi na empresa. Né? Se a gente investir na empresa, a gente tem chance de dar mais
senso de competição para ela, deixar ela mais feroz, mais ousada, né? Uhum. Por quê? O grande problema é que quando tu chega no topo, e aí? O que acontece? Para quem tu vai olhar? O Jean não é mais o parâmetro para mim, entendeu? Nesse caso. Então, tu precisa começar a inovar com as próprias pernas. E aí, isso envolve muito mais risco. E eu queria muito pegar essa parte emocional também ali, o que estava por trás, porque beleza, tu falou que se comparava muito com teu pai, ainda ele tinha muita experiência, tu se cobrava muito, e ainda tu enxergou que ele tinha aquela visão de automação, de produção, São Paulo. Cara, e como que foi, de fato, essa autonomia, essa jornada, como é que foi? Porque, assim, para vocês ser líder nível Brasil, tiveram que investir e também arriscar um monte, né? Sei lá, aumentar a fábrica, fazer um monte de investimento, loucuragem. Como que foi essa jornada de crescimento e como é que tu lidou isso pessoalmente, né? Porque, cara, toda jornada de crescimento, tu bate de frente com o teu sócio e se os sócios não estiverem bem alinhados com o propósito, ainda mais, né, com família. Como é que foi isso aí? Olha, a minha autoestima mudou. Quando mudou a minha autoestima, aí eu me transformei em outra pessoa. Eu me transformei numa pessoa assim que, putz, agora eu consigo, sabe? Isso aquilo mudou a minha vida. E era uma coisa tão simples, sabe? Vou tentar te explicar, assim. Era uma sexta-feira, nós ali no escritório da Pauluse, estava eu, meu pai e outra pessoa ali da expedição. Era tipo assim, 7 da noite já, né? E meu pai tava assim, como se fosse nessa cadeira aqui, e aí com as pernas pra cima da mesa, assim, né? Uhum. Assim. Tipo, pois é, porque eu sou um cara de ideias, eu tenho que viver das ideias, né? Eu tenho que ter ideia de fazer aquilo e depois tal, e, né? E aí eu olhei pra ele assim, eu também sou um cara de ideias. Ele olhou assim pra mim. Que tu é um cara de ideia, o quê, meu? Né? O seu jovem tal e coisa, tá tudo, né? Aí eu, não, eu sou um cara de ideias, eu vivo das tuas ideias, né? Aí ele, foi a primeira vez ali que eu ganhei uma conversa dele, né? Uhum. Que o outro cara já tava rindo ali, sabe? Cara, quando eu tive esse prazer micro de ganhar uma dele, nossa. Aí, cara, agora abriu a porteira. Agora eu preciso confiar mais em mim, sabe? Tá. Eu acho assim, ó, tu também é um cara, que eu te conheço, tu também é um cara de esportes, né? Uhum. Eu sempre tive, assim, na infância inteira, até hoje, assim, esportes. E nos esportes a gente aprende muita coisa, né? Por exemplo, o senso de competição, né? Querendo ou não, aquilo era também uma mini competição dentro de mim, que ali eu consegui ter um capítulo vitorioso que me disse assim, cara, agora tu consegue seguir e buscar mais vitórias. Então, por isso que eu disse assim, que aquilo mudou. Uma simples conversa. Interessante. Né? Pode não significar nada para ninguém que tá escutando aí, mas para mim, naquele momento da vida, foi o que precisava acontecer para me dar uma autoestima de eu mesmo acreditar em mim. Tá, mas tu teve, assim, eu tô interpretando, tu teve a consciência que seguia o sonho dele, as ideias dele, e quando tu teve essa consciência, tu falou, cara, agora eu tenho que criar minhas próprias ideias. Sim. Foi esse ponto. Sim. Ponto assim de que, não, peraí, eu consigo, através de um diálogo, implementar o meu ponto de vista. Entendi. Né? Pra ser mais autêntico. Tá. E acho que ali foi muito legal, assim, porque como um cobrava do outro, né? Era muito engraçado, assim, que a minha mãe às vezes ficava escutando as histórias, assim, de casa, né, e tal, e que a gente se amava e se odiava, assim, no trabalho, né, era uma dinâmica. Depois, assim, de uns anos, assim, encaixou muito perfeito, mas o início realmente, sim, o início, cara, no meu trabalho na Pauluse, naquela época, e tu vai ver como as coisas vão conectando, né? Eu gostava de assistir um episódio no Discovery, se eu não me engano, que era do American Chopper. Era um seriado onde os caras montavam as motos e tal. E era uma família. Era um pai e um filho. Eles estavam toda hora brigando.
né? E eu olhava aquilo e disse, cara, isso aqui é eu e meu pai. Sim. É igual, sabe? E aí, eu acho que o primeiro trabalho, assim, que eu fiz mesmo na Paulusi, que eu me senti legal e importante e consegui, assim, sentir que eu tô contribuindo para uma coisa legal. Que isso também são passos, assim, que te ajudam profissionalmente a tu ter mais confiança. Sim. Né? Mais confiança em ti, mais confiança na empresa. Que era tipo assim, 2006, 2007, 2008, começou ali o boom da construção. Muita gente queria saber sobre alvenaria estrutural. E naquele momento, a alvenaria estrutural, acho que na década de 80 tinha sido banida de financiamento. Então, nem as faculdades mais ensinavam direito a alvenaria estrutural. E ali começou uma demanda, assim, de programas habitacionais e todo mundo vai usar alvenaria estrutural. E por isso a gente também teve que começar a crescer muito a fábrica, colocar todo o dinheiro dentro da fábrica, crescer, ampliar o mercado. E isso fez, assim, às vezes, assim, é muito difícil tu crescer, precisando crescer, porque é o contrário da bandeira do Brasil, né? A bandeira do nosso país é ordem e progresso, mas eu já vi várias empresas e isso isso é impossível. Ou tu escolhe ir para o progresso e depois tu coloca a ordem, sim. Né? Já ouvi isso. Ou se tu fica na ordem, tu não tem progresso, né? Então, assim, tu vê, a própria bandeira do nosso país já mostra, assim, quão complexo pode tudo ser, né? Sim. Mas, enfim, nós estávamos crescendo nesse modelo de alvenaria estrutural e a equipe comercial era eu e mais uma pessoa. Assim, e aí, era todo dia, tinha que fazer a visita na fábrica, ensinar as pessoas que elas tinham que ir num calculista, procurar um calculista para alvenaria estrutural. Aí, veio uma empresa de argamassa que combinasse com o bloco, que pudesse dar um prisma de tanto para ele poder fazer tantos andares. Aí, assim, eu tava anotando aquela repetição, né? Era todo dia aquilo ali. E aí, naquela época, o legal era, tipo assim, DVD. Sim. O DVD da banda tal, o DVD não sei o quê. Aí eu pensei assim, cara, eu vou fazer um DVD, fazer um filme sobre alvenaria estrutural. Né? E aí eu vou fazer um filme como se eu fosse o cara que quisesse aprender. E aí eu vou lá, vou visitar a empresa de blocos, aí eu vou visitar a empresa de argamassa, aí vou visitar o calculista, aí eu vou numa universidade e tal. Aí eu resolvi, vou fazer um filme. Tá, como é que eu vou fazer um filme? Aí eu lembrei do American Chopper lá. Eu quero um negócio de 2 câmeras, assim, aí vamos fazer tudo em, assim, filme mesmo, sabe? Sim, história. Aí eu fiz o roteiro. Nossa. Aí eu era o roteirista, eu era o ator, eu fiz tudo. E eu adorava, assim, cinema, né? Então, tipo, planejou tudo. Planejei tudo, fiz. 2007 a gente lançou, convidei um grande amigo ali, o Marcos Daniel, que é um grande engenheiro nesse assunto, assim, também, ali em Porto Alegre. E nós lançamos ali o DVD. Primeiro infoproduto, é o infoproduto. Cara, aquilo ali, pela primeira vez, tá? Eu senti que algo que eu fiz saiu do Rio Grande do Sul. Tipo, escalou. Porque como não tinha materiais desse tipo, a gente começou a vender esse DVD para muitos lugares, assim, tipo universidades, empresas, coisas que queriam saber sobre esse tema. Era quase uma consultoria também, não era só um filme, né? E eu não queria ganhar dinheiro nenhum com aquilo, só queria realmente ajudar as pessoas, porque a gente estava sendo sufocado, as pessoas não entendiam direito daquilo ali, e a gente precisava auxiliar. Tu educou o mercado. E assim, isso é uma coisa que eu também sempre aprendi, que eram os valores já da Paulusi, né? De fazer treinamentos. Legal. Com as empresas, estar sempre próximo ali dos clientes, né? E aí eu fiz esse filme em 2007, depois em 2009 eu fiz outro, mais voltado para treinamento de mão de obra. E, cara, tu vê, faz tanto tempo, faz quase 20 anos, né? Sim. E agora na Semana Farroupilha que teve, eu fui ali, daqui a pouco eu tava andando lá e chegou um cara e disse, tem aquele cara do DVD lá.
Te reconheceu. É muito Irado. é muito legal, assim, que inclusive até hoje algumas universidades ainda usam isso, né? O material de 2007, né? DVD. Nossa, que Foi a primeira história. vez, assim, que eu fiz uma coisa que eu, tipo, putz, eu realmente, assim, contribuí com o mercado. Tá. E aí eu comecei, tipo, a gostar disso, sabe? Porque a Paulusia sempre foi uma empresa que contribuiu pro mercado. E deixa eu te perguntar também, assim, nessa questão do teu pai e teu irmão, vocês eram bem complementares ou tu é muito parecido com teu pai e aí atritava? Como é que era essa, sabe, a complementariedade dos sócios ali? Eu acho que eu e meu irmão, assim, nós somos um yin yang, assim, porque a personalidade é diferente. Tá? Eu sou um cara mais, tá, vamos lá, e vamos, Comercial, chama a né? galera e vamos fazer e tal. Não, meu irmão é o diretor comercial, ele é o né? diretor. Mas, assim, ele é um cara mais, assim, racional, assim, a parte racional, eu sou mais da emocional, assim, né? Pô, vamos fazer, vamos pensar naquilo lá, vamos lá, sabe? Eu sou mais desse tipo, né? E o meu pai, ele tem uma personalidade mais, acho que um pouco mais parecida com a minha, mas ele tem também coisas do meu irmão. Então, é como se a gente tivesse fatiado ele ser um pedaço para cada lado. Mas, assim, depois de um tempo, nós realmente começamos a trabalhar bem e sempre com os objetivos ali do que a gente tinha intenção de fazer. Mas cada um respeitando o espaço do outro, né? Então, acho que essas coisas de como aconteceram e lá atrás, assim, né? Faz parte da história, né? Sim. E isso faz com que, por exemplo, eu valorize. Eu valorizo quão difícil foi, né? E, assim, onde nós chegamos, assim, nos últimos anos, teve muito, muito trabalho, sabe? Muito trabalho, não foi só meu. E não foi só nosso. Sim. Foi trabalho de muitas pessoas, né? Porque a gente sempre teve ali na Paulusia equipes enxutas, mas pessoas que realmente, assim, nos ajudaram e trabalharam bastante, assim, pela empresa. Né? Eu tive uma equipe muito boa, assim, de pessoas. Galera leal, né? A galera que é difícil hoje tu ver assim. Pessoas que eu não, nem tô mais na operação, assim, hoje em dia ali, mas pessoas que eu falo até hoje, assim, tipo, que também não trabalham mais lá, mas que ficou, assim, o laço, assim, porque também eram pessoas que gostavam de sentir que... Não é só sentir. Sabiam que elas estavam querendo fazer uma coisa, sabe? Então, em determinados momentos, assim, a gente colocava... nós vamos lançar tal produto e aí nós vamos fazer tal evento, aí, sabe, assim, então virava uma missão, assim, de 6, 7 meses aí, sabe? Galera que vestia a camisa era mesmo. Muito galera, legal. Que massa. Muito legal. Nessa trajetória, tu teve, assim, algum mentor ou alguém, assim, que conseguiu te guiar, desde a parte, talvez, do teu pai ou a parte acadêmica? Quem que foi, assim, que te ajudou, né, nesses desafios profissionais, assim? Eu acho que vários. Realmente vários. E o engraçado é o seguinte, ó. Eu acho que nenhum deles foi da minha faculdade, sabe? Basicamente, todos foram de pessoas na minha jornada de trabalho, sabe? Às vezes os mentores exatamente não estão no teu setor, né? Às vezes são pessoas também que às vezes tu não conhece, né? Porque eu acho que a gente busca inspiração de várias formas, né? Sim. Tipo, acho que sim, o meu pai é uma dessas pessoas, assim, que me ensinou muito, né? Na minha vida, assim, sempre foi a pessoa, assim, que eu tenho um respeito máximo, assim, de fã, sou fã do cara. Como é que é o nome dele? É Juan também. Juan também? Sim. Você é o Juan Júnior? Não, eu sou o quarto Juan, né? Meu filho é o quinto já.
Tem 5 ruas, né? Nossa, tá. Tem alguma coisa nesse nome, né? É. Nome da prosperidade. É. E então, Uhum. acho que tem uma série, assim, desde cantores, sabe? Que eu acho assim, que tem uma história legal, filmes bacanas. Eu acho que todo dia, assim, querendo ou não, a gente tá recebendo energia. E aí cabe a nós escolher que tipo de energia que tu quer para ti e em cada momento, Sim. né? Então, por exemplo, se tu tá num momento de vida que tu quer uma superação, uma coisa, aí daqui a pouco certas coisas tu vai conseguir pegar aquela energia daquele lugar, Sim. né? Em outros momentos tu tá mais eufórico, daqui a pouco tu pega de outro lugar, sabe? Então, ao longo da vida, assim, a gente vai se espelhando, assim, vai se encontrando assim com diversas pessoas diferentes que vão somando para ti, e cabe a ti identificar quem tá somando e quem tá remando para trás, sei lá, ou te fazendo não sair daquele lugar. Sim. Né? E até pra gente entender como é que surgiu o Algin, né? Mas assim, nessa linha de crescimento da Pauluzi, cara, como é que teve um momento onde teu pai, assim, falou assim, cara, pega aqui a chave e agora vocês têm que tocar. Teve esse momento coincidiu um pouco, assim, me fala um pouco dessa transição para vocês, se houve realmente essa transição, não sei se ele ainda tá na operação lá, e da onde que surgiu a ideia do Algin no meio desse crescimento, nessa experiência da Pauluzi? Bom, aí, então eu vou voltar ali só pra gente ter uma sequência. Aí eu tava, né, num ambiente em que a gente já tinha uma fábrica grande, Tá. e eu profissionalmente já tinha conseguido criar alguma coisa de impacto pro setor, assim, pô, criei uma coisa legal, né? Tá. O DVD lá. Era o DVD. Aí, inclusive, ali, depois do DVD, a gente fragmentou aquele vídeo ali, botou algumas partes ali no YouTube. Na época que tinha começado, assim, um pouco o YouTube, acho que o YouTube, não sei se começou em 2007 e tal, não sei que 2010, assim, ainda era muito no início, assim, a gente colocou uns vídeos ali. E um ano depois, assim, o Thiago aqui me falou, pô, tu viu que já tem, sei lá, 100 mil visualizações lá no YouTube? O que YouTube? Não, aqueles vídeos que a gente botou lá. Sério, né? Eu, pô, primeira vez que eu comecei a ver assim, pô, esse negócio digital, isso aqui vai crescer, sabe? Ali a gente começou a fazer mais vídeos, inclusive, pro YouTube, e criou um canal legal, porque ali, pela primeira vez, a gente estava conseguindo, por mais que os produtos não chegassem longe, né? Porque tijolo, pesado, tudo, mas a informação que a gente construía começava a chegar longe, né? Então, isso tem bastante benefício também, né? Porque o que tu constrói ali num lugar, tá bom, outras pessoas também podem ter acesso a isso em outros lugares, embora não seja exatamente... A empresa não vai conseguir vender lá, mas, enfim, uma construção de marca, de oportunidades. E outra coisa, coloca um adendo, talvez vocês não saibam, mas vocês viraram benchmarking para outras empresas. Sem dúvida. Não, tu não eu sabe, sei mas... exatamente isso. É? Legal. E aí é aquela corrida, assim, que tu fica olhando para trás também, né? Tipo, tu quer correr aqui, mas tu também... Tem a galera vindo forte. Então, assim, tá bom, nós fizemos ali aquele trabalho, foi legal. E ali começou ali em 2011, 12, eu comecei a escutar nos eventos as pessoas falando sobre norma de desempenho. Né? E aí, todo evento que eu ia, norma de desempenho, não sei o que. Aí, eu vou te contar, assim, como é que normalmente eu trabalho. Eu penso assim, as pessoas estão falando sobre norma de desempenho. O que é a norma de desempenho? Acho que primeiro, assim, eu realmente paro um tempo, assim, para estudar aquilo ali, né? Tá bom, tá. Ok, agora, como é que eu posso participar disso? Né? Como é que eu posso participar? Tá, tem isso aqui. Agora,
como é que eu posso participar disso? E como? Como que eu vou participar disso? Né? Então, ali em 2013, a gente começou a sentir, pô, o mercado vai mudar. O mercado vai passar a precisar de informações dos produtos. Nós já temos informações técnicas, mas nós não temos todas as informações que essa norma está pedindo. Nós vamos ter que estudar mais o nosso próprio produto e sistema, né? Então, nós começamos ali uma jornada assim de começar a entender mais, aí tipo assim, construir paredes, ver a parte acústica, entender da estanqueidade, sei lá, se munir de um monte de informações, né? Entendi. E aí eu tava vendo uma oportunidade assim, e aí lá pelas tantas, aquele senso de competição, né? Tipo, tá bom, eu quero ser o primeiro no Brasil a lançar um manual completo para atender a norma de desempenho. Né? Eu botei aquilo na cabeça, tá? Eu quero aquilo ali, vamos fazer. Aí começamos ali um trabalho, assim, de fazer ensaios, tudo. Depois, eu lembro, assim, eu perguntava para meus clientes, tá, mas quem é a pessoa no Brasil que mais entende de norma de desempenho? Ah, é a Maria Angélica Covello. Tá, quem é a Maria Angélica? Já saía assim, né? Tá, vou atrás dela, vai fazer um evento lá e tal dia, tá, vou pegar um avião, vou lá ver. Aí já cheguei no evento, tá, quero fazer um trabalho e tal, me ajuda, né, para desenvolver um manual, quero ser o primeiro a lançar tudo. Aí começamos a fazer um movimento. Sim, e também conectando ali, isso já foi uma ideia autêntica tua? Teu pai te apoiou nisso? É que ali depois, é que assim, quando tu começa também a dar uns passos certos, né? Uhum. Ele vai confiando. Tu começa a ter mais liberdade. Liberdade, pra arriscar. E isso também, para quem trabalha comigo, eu dou muita liberdade, sabe, para as pessoas. Eu acho importante isso, senão tu não consegue crescer. Sim. Se tu não der liberdade, se sempre for um centralizador, cara, centralizar. Tu nunca vai conseguir crescer mais do que a tua capacidade. Exato. Né? Então, tipo, tá, nós vamos começar esse trabalho ali e tal. Aí fui atrás, aí montamos ali um manual e tal. Nós vamos lançar um evento lá para 1.200 pessoas. Né? Imagina, uma empresa de tijolo fazendo evento para um teatro, 1.200 pessoas. Eu falei para a Maria Angélica, que era a nossa consultora ali de São Paulo, e ela, não, num teatro não, né? Acho que ela, no fim, ela tava com medo que fosse num teatro para 1.200 pessoas, tivesse 100 pessoas ali, mas tava lotado, assim. Não acredito. E ali, cara, olha só, eu sei que tu já me viu lotado, falar... Foi lotado? Hã? Ficou lotado o estádio, o teatro? Lotado? Sim. Que era o que o mercado tava precisando. Isso que eu vou te falar, assim, ó. Eu vivo muito, cara, assim, sentindo a vida. Assim, sabe? Eu vibro o que eu tô fazendo, sabe? E quando eu pego um projeto, assim, sempre tem o trabalho normal, mas eu sempre tenho, assim, um projeto que tá em andamento e que aquilo eu tô realmente a fim de fazer. Sim. Né? E naquele momento era aquilo, eu tava assim, pô, a gente precisa botar no mercado, e eu tava me sentindo muito pressionado por mais de um ano já. Né? Eu tava, assim, 10 quilos abaixo do meu normal, que eu tava estressadão, né? Entendi. E aí eu subi no palco aquele dia, 1.200 pessoas, e aí eu comecei a falar, né? Porque era o meu dia de alívio, assim, né? Entregar um trabalho. Cara, eu cheguei no palco e aí eu comecei a falar, assim, quem estiver escutando aí, que teve lá, né? Vai se lembrar, porque eu esqueci o que eu ia falar. Tu esqueceu na hora lá. Não, assim, ó, eu me lembro que eu cumprimentei as pessoas ali, pô, tá todo mundo feliz. Só que aquilo tava tão... Tu congelou, cara, no meio de 1.200 pessoas. Sim, tá. Que loucura. Não, e tu vê assim, ó, porque tu já viu a apresentação minha, e tu viu que eu falo normal, mas eu vou te explicar como que isso mudou. Tá. Na minha vida, tá? Porque eu senti aquela pressão ali. Sim. E aí eu tava falando, porque, pô, sejam bem-vindos, e eu queria falar pra vocês que literalmente desligou o PC, tela azul. E eu fiquei quase um minuto assim, sem falar nada. Aí eu disse, desculpa aí, galera,
Esqueci o que eu ia falar. Aí a galera... A maioria eu conhecia, né? Então eles riram, bateram pau, segue. Tá aí, segue. Mas assim, ó, o que interessa é isso aqui, ó. Por mais que a gente tenha entregue um trabalho sensacional a nível nacional, que mudou o mercado de um fornecedor de materiais de construção no Brasil, todos passaram assim a ter uma referência, né? Porque quando os projetistas falavam, tu tem que fazer um manual. Mas que manual, não sei o que. Não, ó, a Pauluzzi fez isso aqui, ó. É isso que tu tem que fazer. É uma caneca igual essa aqui, ó. Tá vendo? Então tu cria uma coisa, tu cria o próximo passo. Você leva a barra do mercado. A barra, sobe a barra. Sobe a barra do mercado. Então isso é uma coisa assim que eu sempre gostava de fazer. Entendi. Subir a barra, tá? Subir a barra e depois quando subir a barra, tu já tava pensando em como é que tu vai subir de novo a barra. Né? Mas aquele dia, tá? Então teve toda essa parte assim de emoção, putz, consegui entregar isso aqui, sensacional. Um trabalho de, 2, 3 anos, aquilo ali fisicamente tava me... Porque eu vivia muito aquilo, aquela pressão. Mas aí eu não fiquei brabo. Quer dizer, eu fiquei brabo com a minha performance pessoal. Né? Eu trabalhei 2, 3 anos, cheguei aqui no exato momento que eu precisava pelo menos falar 3 coisas com o Nexo e eu falei... e eu me caguei. Tá, me caguei por quê? Por várias pessoas, ou pela pressão, coisa, e eu comecei a olhar para dentro de mim, o que eu fiz de errado. Sim. Né? Aí eu pensei assim, eu não tinha uma tela de apoio, eu nem pensei direito o que eu ia falar, eu fui só na emoção. Foi no improviso. E me atrapalhei. Entendi. Eu pensei assim, nós vamos voltar aqui daqui 1 ano, daqui a 2 anos, nesse mesmo negócio aqui, nesse mesmo teatro, e eu vou fazer uma apresentação direita. Um próximo evento. Né? É tipo assim, eu realmente assim... Entendi. Aí veio a norma de desempenho, eu vou chegar lá onde tu quer, veio a norma de desempenho, aí veio o BIM, né? Porque depois da norma de desempenho eu comecei a escutar nos eventos também, né? Pessoas falando de BIM, né? No início era Mr. BIM. Não, BIM, Building Information Modeling, né? Mr. BIM é muito bom. Meu pai adorava Mr. BIM. Aí, de novo, né? O que é isso aqui? O que é o BIM? Isso quando? Que ano? Era 2015, eu acho. 2015, 2014. Aí, o que é BIM? Como é que eu posso participar disso? Como é que eu posso participar e como é que eu posso participar sendo líder ou quase líder? O mesmo framework que tu usou? Sempre é isso. Caramba. Por isso que eu tô compartilhando. Assim. Sim, entendi. Isso é estudar, e eu estudo um monte de coisa, e também não me meto em um monte de coisa. Tá. Né? Porque estudar é parte do processo. Então, eu estudava BIM. Ok, como é que a gente pode participar disso? Aí comecei a conversar com as pessoas, né? Vocês podem fazer uma biblioteca. Agora que vocês têm as informações, coloquem todas as informações e vocês vão lançar uma biblioteca da Pauluzzi para o mercado. Quantas tem? Tinha 2, Deca e a Tigre só, no Brasil. Aí nós somos a terceira indústria no Brasil a lançar uma biblioteca BIM, por exemplo. Aí eu comecei a gostar do assunto do BIM. Sabe por quê? Porque em 6 meses... a nossa biblioteca BIM tinha, assim, sei lá, 3.000 downloads em 6 meses. Né? E... Orgânico, né? Sem... Que loucura. Sim. Sem marketing. E 3.000 downloads tinha o nosso manual de desempenho com 2, 3 anos de vida, sabe? Então eu vi, cara, esse negócio do BIM é muito maior do que esse negócio da norma de desempenho. E na norma de desempenho eu gastei uma Ferrari em ensaios. Era um valor de uma Ferrari naquele momento, assim, né? Hoje eu nem sei quanto custa, mas naquele momento eu lembro assim, ou eu compro uma Ferrari ou a gente faz ensaios. Não, como a gente sempre pensou, né? Na empresa. CNPJ que tem que ser legal. Perfeito. A empresa tem que ter os ensaios. Eu não preciso ter uma Ferrari. Certo. A empresa tem que ter os laudos, né? Então, nós continuamos investindo e eu comecei a gostar mais do BIM, né? E quando a gente entregou o negócio do BIM, aí e agora? Né? Como é que a gente vai seguir? Como é que a gente vai levantar a barra? Né? Aí
eu comecei a ficar assim, meio... Putz, eu não sei o que eu vou fazer, sabe? Sabe quando tu vê assim, fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso, e aí depois isso. Tá, cara, deixa eu também voltar um pouquinho. Falou que, cara, não sabia o que tu ia fazer, os próximos passos. Verdade. Né? Tu viu que tinha uma oportunidade ali, né? E aí eu quero que tu também conecte, pô, como é que tu chegou na Coreia do Sul? Se foi depois disso, se foi antes até. Não, isso Coreia. Dentro dessa história é meio irrelevante, mas assim, o que aconteceu foi que depois eu não sabia ali qual sarrafo subir, né? Tá. E eu olhava assim, tu olha o mapa assim das coisas, cara, aqui que nós já exploramos bastante coisa, né? E eu preciso ver coisas diferentes agora um pouco, né? E aí eu tava em Londrina, num curso lá de alvenaria, e eu tava falando muito com o Fábio Vilas Boas, que era o vice-presidente da Tecnisa ali de São Paulo. E aí ele tinha voltado do Vale do Silício, né? E aí ele tava me dizendo, porque lá no Vale eu fui e tal coisa e tal, não sei o quê. E aí eu, ô Fábio, eu já fiz o manual de desempenho, já fiz a biblioteca BIM. O que tu acha que eu posso fazer? Ele, tem um monte de coisa, realidade virtual, realidade aumentada, né? A única coisa que eu sabia de realidade aumentada era o Pokémon GO. Né? Eu fiquei pensando na hora que ele me falou, a gente tava numa van do evento, assim, eu segurando o negócio aqui, eu lembro, assim, da cena, eu pensando, realidade aumentada, tipo, ficar caçando, o que eu vou fazer? Caçar blocos pela cidade, mas já tinha lá, Pokémon GO? Pokémon, tinha. Tá. Tinha. Antes do Gin, então? Tinha. Achei até que Pokémon GO Não. Foi antes. Aí eu ficava pensando, o que eu vou fazer? Aí ele, não, cara, tu olhar projetos e tal. E ali, naquele momento, eu tava vendo todo o negócio, assim, de nova economia, startups, novos modelos de negócio, dados é o novo petróleo, toda aquela coisa de startups que eu olhava naquele momento, assim, e eu me senti muito despreparado. Sim. Não tô entendendo nada disso, sabe? Vou estudar. Eu vou estudar. Framework, vamos lá. Deixa eu ver o que é isso. Tá. Aí eu fui pro Vale do Silício. Né? E eu fui numa das primeiras missões, assim, da Startse lá pro Vale. Sou muito grato, assim, muito amigo do pessoal da Startse, porque foi um momento, assim, muito legal, assim, pra mim, de... Cara, o mundo é muito grande e tem muita coisa acontecendo e a gente tá aqui só num pedacinho de planeta aqui. Sim. Né? E lá, cara, minha cabeça tava explodindo. Eu liguei pro meu pai, assim, pro meu irmão, acho que lá no quarto dia, assim, eu disse, cara, vamos vender tudo e vamos abrir uma cabaninha de scuba diving lá em Aruba, porque, sério, isso aqui, eu tô fritando aqui o cérebro. Tem que sair da zona de conforto, né? Eu acho que é isso, é sair, talvez tu viria ali, liderando nível nacional, tu já tinha construído um legado muito forte, mas, cara, saindo da zona de conforto, tu viu milhares de oportunidades, né? Ali eu me dei conta, assim, que de uma hora para outra teu negócio pode não ter mais uma relevância, pode não ter mais competitividade, pode não agregar nada a ninguém. Só que lá eu aprendi que isso pode acontecer, assim, de uma hora para outra. E não estou falando, assim, necessariamente da construção civil, porque se a gente fizer um paralelo, assim, com a construção civil, a vantagem é que a construção civil ainda é muito lenta comparada a outros mercados. Outros mercados, assim, de economia, fintechs e coisa, que de um dia para outro, não tem mais a taxa, não tem mais empresa, meu. Entendeu? Não serve mais para nada. Então as coisas, assim, talvez sejam muito mais emocionantes em outros setores do que na construção civil. Sim. Construção civil, ela permite com que tu tenha um tempo para pensar, para planejar. Né? Conhecimento são coisas que tu vai botando nas tuas gavetinhas, né? Sabe, as gavetinhas que tu tem de cada assunto, e aí depois tu vai usando o conhecimento que tu adquiriu para conectar
algumas coisas, né? Não Então, adianta ter conhecimento também se não usar também, né? aí a gente começou a... Eu voltei para Porto Alegre, assim, depois de um tempo eu já queria fazer tudo que era tipo de curso de realidade aumentada e realidade virtual. Tipo assim, deixa eu aprender isso. Tá. Deixa eu olhar. Mesmo que eu não use, né? Aí ia ficar só mais um conhecimento nas gavetinhas da minha memória, né? Sim. Agora, comecei a me inscrever em curso. Um desses cursos eu lembro assim, ó, era um dia perto do Natal, lá em Porto Alegre, um evento que era para ter tipo umas 40 pessoas, e o meu atual sócio do Augen era o palestrante, né? O CTO do Augen, que ia fazer a apresentação. Tava um dia chovendo em Porto Alegre, assim, torrencialmente, sabe? Assim, as ruas alagadas, tudo. E eu fui nesse evento, e por causa da chuva tinha só eu mais uma pessoa. Não né? acredito. Aí o cara ficou falando ali e a gente experimentou ali o negócio e disse, cara, em uma semana eu vou te ligar. Eu acho que eu consigo fazer alguma coisa com isso aí. Acho que me dá uma semana, eu vou te ligar e eu vou te dizer o que a gente vai fazer. Aí tomei um café com ele uma semana depois, aí disse, eu quero fazer um manual da empresa toda em realidade aumentada. Né? Quero que quando as pessoas mirem aqui o celular, vão ver o produto em realidade aumentada, e aí eu vou usar esse aplicativo, vou lançar ele nesse evento que a gente estava fazendo, que era o segundo daquele, né, que eu falei aqui, né? Legal. Era o meu retorno. O retorno. Retorno de verdade. Exatamente. Aí nós vamos voltar e nós vamos lançar esse treco ali do manual, nós vamos lançar nesse evento, os clientes vão gostar. Aí passou o tempo, a gente desenvolveu, e aí eu achei muito legal, assim, que era uma equipe muito pequena ali, né, eu e mais 2, 3 naquela época, e um dia antes, o aplicativo não funcionava. Nossa, um dia antes do evento. Um dia antes do evento, lançar. né? Mas assim, não é que não funcionava, é que a gente tinha escolhido depois um método mais barato, já pensando no futuro, para não sei o que e tal. Aí, no fim, um dia antes travou tecnologicamente aquilo ali, né? Mas o aplicativo, tu falou, que era só do manual. Manual da tua empresa. Não era o Augen. Não era ainda, era tipo, Augen. vê o prédio era aqui. Um aplicativo, tipo, da Pauluzi ali, Tá. pra gente ver os blocos. Os blocos. Era só os blocos, né? Teoricamente. Isso. E aí, acontece, às vezes, assim, que nem eu te falei, eu dou muita liberdade. Tipo, se eu vejo que a pessoa quer fazer e quer, né? Tá bom, vai lá, faz. Né? E eu fico acompanhando. Naquele dia eu vi que, cara, isso não ia dar certo. Eles escolheram um caminho que agora eu não sei mais se depende só de horas para terminar isso aqui. Aí eu dizia assim, a gente tava na casa de assim, fazendo o aplicativo um dia antes, né? Eu disse, cara, acho que é melhor voltar e fazer como vocês estavam fazendo antes, porque ali pelo menos eu sei que vai dar certo, né? Pois é, mas acho que não sei o que. Aí mais uma hora de trabalho, né? Aí eu de novo, cara, eu acho que é melhor voltar, né? Como tava assim, não, acho que não. Aí na terceira, assim, às vezes a gente tem que ter sorte na vida, tá? Na terceira eu disse assim, bati assim na mesa assim, galera, é melhor vocês voltar a fazer porque, sei lá, eu tenho evento amanhã, eu quero ali, então ou vocês vão mudar agora, né? Ou sei lá o quê. Ou vocês vão mudar isso aí agora antes que caia um raio aqui e acabe com a nossa luz. Deu 1 segundo, caiu um raio e acabou a luz. Nossa. Profeta. Juan. Cara, isso aqui... Os caras pularam da cadeira, cagado, que tava uma chuva nesse dia. Sim. Eu bati no meio assim, cara, falei isso aí, deu 1 segundo, caiu um raio e terminou a luz. A partir dali, eu acho que os caras começaram a me respeitar. A escutar, assim. Tipo assim, cara, vamos fazer o que o Juan tá falando, porque ali eu acho que eu ganhei a equipe, sabe? Entendi. Então, às vezes, precisa de uma sorte também. Entendi. Eu disse, cara, vamos fazer assim. Sim, mas já tinha
essa questão da sociedade, do Não, auge, não. Ali era só um projeto, um side Não, é um business. projeto separado. Vamos começar... Porque isso é uma Tá. coisa assim que fica, para Tá. quem estiver escutando e pensando, né, em Sim. começar coisas. Cara, eu acho que a gente sempre tem que começar uma coisa pequena, Tá. com uma possibilidade. Isso, quando a gente vai pesquisar de startups, a gente vê que tem dentro da ideia, e é verdade, sabe? Minha ideia era o quê? Cara, vamos trazer realidade aumentada e vamos ver o que os nossos clientes falam, né? E tá, aí terminamos o aplicativo, aí tem vídeo no YouTube até do lançamento ali do Manual da Pauluse, 2019, 18. E se vocês verem ali, eu até tava mostrando assim na hora ali o lançamento, tudo, até tava tremendo assim, não era nervoso do evento, eu era nervoso que eu não sabia se na hora ia funcionar, né? E aí, enfim, aí deu certo ali, as pessoas gostaram, só que tipo, semanas depois eu fui perguntando, né? Tá, gostou de olhar isso aqui e tal, não sei o que. Pá, legal, adorei olhar o bloco, só que assim, ó, eu quero ver o meu projeto. E aí começou assim, os projetistas, as construtoras, feedbacks, assim, tipo, cara, eu quero ver o meu projeto. E aí a gente não tinha ali no Google, assim, tá, como é que eu pego um projeto aqui IFC e vejo em realidade aumentada? Então a gente entrou num período ali de, acho que uns 6 meses, na tentativa e erro ali, Descobrindo. né? Tipo, vamos ver aqui. Mato alto, vai. E aí, nesse período ali, me ligou o pessoal da Start, eles estavam fazendo o Construtec lá em São Paulo, né? Sim. O evento. Aí me ligou, acho que foi o Cruel. Ô Juan, cara, a gente vai fazer um evento aqui na Construtec e passando aqui para perguntar se tá a fim de falar alguma coisa aí da Pauluse e tal, né? Compartilhar com as pessoas e tal. Cara, eu tenho um negócio para lançar nesse evento aí, né? Eu tava ali assim, daqui eu já sei o que vamos fazer e tal, tá tudo certo, daqui uns 4 meses vai estar pronto, né? E aí eu lanço lá, tá, beleza, eu topo, quando é que é? Daqui a 2 meses. Aí eu, tá, fechado, né? Cara, saí dali assim, juntei, galera, agora nós temos que fazer isso aqui. Em 2 meses. E automatizar tudo e lançar, né, em 2 meses. Então, cara, e a gente entrou num negócio assim de virar a madrugada, sabe assim, ficou um treco assim, ficou a missão, vamos ter que lançar esse negócio na Construtec. E nós lançamos ali, foi bem legal, que ali eu já estava mais tranquilo assim para falar, né, já tinha entendido por que eu já não conseguia mais falar bem, e aí virou uma coisa muito habitual para mim, né, enfrentar os palcos, principalmente dentro do auge. Sim. Mas vamos lá, cara, é uma curiosidade pessoal também. Vai. Esse investimento desse projeto foi um investimento que saiu do teu bolso, pessoa física, ou um centro de custo da Pauluse que era tipo uma parada de inovação? Enquanto Como é que foi isso? Enquanto era uma experiência de blocos, era da Pauluse. Depois se separou numa outra empresa, onde eu e meu irmão somos sócios, e mais o CTO lá. Porque a gente entendeu assim que sabe que é muito difícil esse tipo de inovação, tá? Porque quando tu tá trabalhando numa empresa, às vezes é difícil a empresa criar uma coisa que não seja exatamente dentro do core, né? Certo. E então era uma startup que foi criada para se separar naturalmente, porque não era exatamente a mesma coisa, né? Sim. Então, e outra coisa assim, que eu aprendi no Vale do Silício sobre inovação e coisa é que dificilmente quando tu inova, tu tá sempre pensando assim, nós fazemos esse podcast, então o que eu quero? Eu quero um suporte de microfone melhor, né? Eu quero uma luz mais bacana aqui, né? Sabe? Eu quero melhorar aqui a minha experiência de tomar essa água aqui
com o rostinho do Jean aqui. Esse whisky aqui. Mas tu nunca tá pensando assim em te quebrar. Saca só, né? Por exemplo, quando tu toca um negócio, né? Vamos pensar assim, tem uma baita plataforma que é a Predialize. Agora, o que pode quebrar a minha empresa? Né? Aí, na verdade, para tu inovar mesmo, tu teria que pensar num negócio que fosse realmente quebrar a tua empresa. Quebrar teu próprio modelo e de não negócio. Melhorar necessariamente a tua empresa. Tá, também tem que melhorar todo dia a tua empresa, mas por isso que às vezes é difícil. Normalmente quem quebra o outro não é a própria empresa. Perfeito. Né? Por quê? Porque a própria empresa está pensando em melhorar aquilo que está fazendo. Enquanto o outro cara que surge com uma outra coisa, ele não tá nem preocupado com aquilo ali. Sim. Ele tá pensando já de uma outra forma. Então, a matriz, aquela que tu falou, como é que tu chamou? Eu sempre faço isso. É a minha tese, né, de estudo e tal, e como. Ela não parte da premissa, normalmente, da empresa ali, né? Então, isso mostra como é tão difícil trabalhar hoje, como é tão difícil manter os negócios, como é tão difícil evoluir os negócios e, ao mesmo tempo, também abre oportunidade de novas empresas entrarem, né? E essas novas empresas vão ter ali riscos de que podem dar certo ou não, e a maioria também não dá certo. Tá. Mas então, antes do lançamento na Startse, vocês já consolidaram isso como um negócio, como uma visão, porque aí, ou foi depois? Sim, porque eu já tinha uma bagagem, né, de o que era uma startup, o que a gente poderia fazer, tudo. E aí eu gostava assim, vamos fazer experimentos rápidos, né? Bom, vamos lançar isso aqui, vamos ver quem usa. Se não usar, a gente para de fazer. Né? Se usarem, a gente continua. Né? Tipo assim, validar pequeno. A gente lançou, galera, tem isso aqui. Lançamos aqui uma plataforma de realidade aumentada. Vocês carregam o projeto de vocês vão poder visualizar ele em realidade aumentada, na escala 1:1. Era uma coisa, assim, a realidade aumentada já é mais antiga, né, de tecnologia, mas aquela praticidade de olhar com celulares e coisa, tudo, era o timing realmente perfeito da tecnologia. 2019? 2019. Entendi. E nós fomos um dos primeiros no mundo a automatizar esse fluxo. Por isso ficou muito fácil. Era tipo assim, o cara tava num software ali, apertava um botão, o projeto já ia para lá. E aí, no início, assim, ninguém usava muito, assim, né? E aí é interessante, assim, que quando tu tá apaixonado ali, envolvido com uma coisa, e tu tá ali pensando nisso, estimulando aquilo, também começam aparecer pessoas que também acham que aquilo ali é possível, acham que, aquilo ali é legal, aquilo ali pode se desenvolver. E, naturalmente, então, quando tu tá pensando num assunto, pessoas que também pensam parecido começam a se aproximar. E isso acho que foi a grande diferença, assim, do auge naquele momento, porque eu tava entrando num ramo que não era o meu. Eu não era um cara de software. Eu nunca tive um software. Eu nunca tinha aberto um Revit direito, sabe? Eu não sou projetista. E aí estávamos lá, mexendo com softwares e fazendo as pessoas visualizando seus projetos. Então, foi um desafio, assim, muito, muito grande. No início, como eu falei, ninguém usava, até que depois, assim, começou através de um vídeo que eu conheci um cara na Feicom que postou um vídeo, e aí um monte de gente começou a ver como é que eu faço isso. Aí depois outra pessoa já fez um tutorial, nem fui eu, e aí as pessoas mesmo, assim, começou a criar um negócio, assim, tipo uma comunidade, né? Pessoas ajudando as outras. Porque uma coisa, cara, eu aprendi no auge, que é o seguinte. Tchau. Aprendizado aí, vamos lá. Software perfeito, né? Não gera engajamento, né? Porque se uma coisa é perfeita, tipo assim, vamos pensar assim, WhatsApp.
Qual é a tua dúvida sobre o WhatsApp? Não vê podcast de pessoas falando sobre o WhatsApp, né? Mas, assim, quando tem uma coisa que, cara, já eu não sei exatamente como usar, ou eu não sei por que exatamente eu não consegui fazer tal coisa, ou não sei o que. Aí isso gera, assim, um movimento de pessoas ajudando outras pessoas. Sim. E como elas fazem isso? Através de podcast, através de sites, através de vídeos, né? Então, por exemplo, tem que ter uma demanda, né? E aí, lá pelas tantas, quando a gente lançou o Augen, a gente não tinha nem lançado um tutorial. Olha o amadorismo, né? Sim. Tipo assim, eu só tinha que entregar lá naquele evento, assim, a Sim. nossa experiência, né? Vai. E aí botamos, tá, tu aperta esse botão lá, funciona, mas, cara, a gente nem ensinava qual botão, coisa, tava lá, né? E aí isso aí, eu acho que essa falta de informação foi o sucesso que o Augen teve. Se eu tivesse, talvez, entregue uma coisa totalmente bonitinha, redonda, a tanto por tanto, talvez não tivesse acontecido da forma que aconteceu. Porque do nada começaram a surgir tutoriais, pessoas ajudando outras. E aí, nisso, eu também acabei recuando. Não, se as pessoas estão fazendo, por que eu vou fazer? Eles estão fazendo melhor que eu. Sim. Eles falam melhor. Eles usam mais os softwares que eu. Eles entendem mesmo de projetos e coisa, e se eu fosse fazer, ia ficar pior. Então, cara, comecei a também estimular, e ali, nas mídias sociais, foi uma coisa que... E isso eu vejo, assim, também, né? O poder da uma mídia social, de que, em pouco tempo, né, as pessoas vendo vídeos. O que é isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu posso fazer? Né? Tal, baixa, faz... Em 6 meses estava em mais de 120 países. Né? A gente tem que traduzir o aplicativo, sabe? Então, cara, teve um monte. Se fosse só para falar do Augen, assim, daria daria pra falar 10 horas. Eu daria para fazer um livro do Augen. De tanta história legal, assim, que tem entre eu e a minha equipe ali, ou entre as pessoas, assim, que nos ajudaram também. Não, é muito divertido. Que história incrível, né? E agora falando, né, de toda essa trajetória, mas qual que foi o teu maior desafio profissional? Assim, consegue trazer pra gente aí? Eu acho assim que... Eu acho que nesses momentos, assim, onde eu começo a ver que tá me consumindo o corpo, é quando eu acho que é de verdade mesmo, né? Então, por exemplo, teve um momento ali que esse da norma de desempenho que eu realmente eu tava estressadão e emagreci, assim, bastante. Acho que aquele foi um momento, assim, que eu consegui colocar uma coisa que tava já 2, 3 anos ali de trabalho, sabe? E eu consegui realizar. Então, acho que aquele foi um dos momentos mais prazerosos, assim, de realização profissional, talvez tenha sido ali, para mim, né? Não estou dizendo que dentro da visão da empresa, mas talvez para mim, acho que aquele marco ali foi um marco importante, assim, para a empresa. Entendi. E para mim. E além desse aprendizado que tu trouxe também do Augen, né? Quais outro grande aprendizado que tu tem nessa tua história de empreendedorismo? Nossa, é que aí são... Acho que a gente aprende muito com as outras pessoas, né? Eu, por exemplo, quando eu era criança, meu pai dizia assim que eu era uma criança que gostava de testar o limite. Eu ia até o limite de tomar uma chinelada, sabe? Então tu ia assim ali até um pouquinho antes de tomar uma chinelada, né? Mas nem todas as crianças são assim, né? Tem uma que já vai pra chinelada mesmo, tem outra que não quer nem ficar perto, mas eu não, eu gostava de ficar entre o chinelo e o não chinelo, né? Testar o limite. Então, por exemplo, eu acho que a gente, ao longo de uma carreira profissional, a gente tem muitos exemplos que a gente vai acompanhando e que a gente escolhe
o que a gente quer para nós, né? A gente escolhe quem vai nos inspirar ou não. A gente escolhe com quem a gente quer investir tempo ou não, né? Então, acho que escolhas é uma das coisas mais importantes, assim, ao longo da vida profissional, né? Escolher estar com boas pessoas, não só na tua equipe, mas também fora da empresa, empresas sérias que tu te relaciona, fornecedores, Sim. Tudo. Ter ética também nas relações. Boa. Eu acho que hoje, uma das coisas que eu posso ficar bem tranquilo é que os clientes sabem que se eu prometi uma coisa, eu vou cumprir, sabe? Isso é uma coisa que às vezes é muito difícil de conquistar, né? A verdade, a palavra, Entendi. Né? Então, principalmente envolvendo negócios, né? Então o cara vem aqui, dá risada, tudo e tal, mas assim, todo mundo tu não vai encontrar um cara que fez negócio comigo e, o Juan, não sei o que, tal. Não, é certo, sabe? Fazer uma coisa certa. Acho que isso é uma coisa muito importante, né? E por isso eu acho que vem dessa história, né? Lá no fundo eu sempre tive que assim, ver que, cara, para tu construir uma coisa que dure anos, Sim. Sabe? Isso envolve muito respeito, profissionalismo, né? Então eu sei que, por exemplo, quando eu dou minha palavra para isso, eu tenho que cumprir. Então acho que disso é feito assim os negócios e as pessoas escolhem com quem Sim. são, que tipo de informação precisam ou como querem ser impactadas, né? Legal. E nessa linha, assim, o que é sucesso para ti hoje? E se durante essa jornada esse conceito mudou? Depende, né? O sucesso, eu posso ter um sucesso pelo meu ponto de vista, né? Eu posso ter um sucesso que é pelo ponto de vista do mercado, né? Posso ter um sucesso que é pelo ponto de vista das pessoas, né? Eu acho que em alguns momentos assim da minha vida eu tive contato assim com sucesso, né? Mas eu também aqui não falei muito das minhas caídas, né? E eu acho, para deixar bem claro aqui, eu não sou nenhum super-herói, assim, de que tudo que eu faço dá certo. Não. Eu já fiz muita cagada também, coisa assim de, comprar máquina que não funcionou e tal, e sabe? Depois de chegar lá e ver, putz, cara, como é que eu fiz isso, sabe? Tipo, a vida, ela é feita de momentos que tu tá melhor, momentos que tu tá pior, coisa que tu acerta, coisa que tu erra. Eu acho assim, na média, tu tem que acertar mais do que errar. Sim. E acho que sucesso, mais ou menos, é isso. A gente tem que acertar mais do que errar, né? É que nem aqueles papos de treinador de futebol depois da partida, né? O que eles fazem? Ele diz assim, hoje a vitória foi legal, mas a gente já tá pensando no próximo jogo, né? E quando perde, eles dizem, não tá tudo acabado. Então, nem quando a gente ganha tá tudo certo, e nem quando a gente perde tá tudo errado. E se tu for parar pra pensar, assim, pelo menos da forma como eu enxergo, é mais ou menos assim. Porque assim, ponto eu dizer assim, o auge, deu um sucesso e tal, tá, legal, tá. Mas eu também tive algumas cagadas que eu fiz, sei lá, profissionalmente, seja no auge, seja na Paulusa, porque a gente tá errando, Sim. Né? Acertando e errando. Mas a média, assim, a gente ser acima da média, isso acho que é sucesso. Animal. Entendeu? Legal, cara. Na minha opinião. Boa. E com toda essa trajetória, essa carreira, a gente sempre se reflete, né, sobre algumas coisas. Tu já entendeu qual que é o teu propósito de vida, assim, o que é o legado que tu quer deixar e quais as novas visões, desafios que tu tem pela frente aí? Cara, eu acho que primeiro a gente tem que... É uma pergunta complexa, né? Sim. Mas vamos lá.
eu penso assim, tipo, sempre ser uma pessoa boa, né? Tentar ser uma pessoa boa. Às vezes também a gente não consegue ser bom a todo tempo. Sim. Mas, assim, acho que a gente tem que ser uma pessoa boa. Eu gosto muito, assim, de... Quando eu tô trabalhando com uma coisa e tal, eu gosto de ficar envolvido ali com aquilo. Eu gosto de viver aquilo ali, sabe? E acho que a minha dedicação por aquilo ali, ela nasce disso, de eu ter um foco ali do que eu quero fazer. Mas, ao mesmo tempo, né, eu tenho algumas facilidades e tenho também dificuldades, né? Por exemplo, eu tenho bastante criatividade, sabe? Criatividade, assim, se me perguntar, assim, é uma das coisas que naturalmente eu mais tenho, sabe? Mas ao mesmo tempo que eu sou criativo, eu também sou um pouco disperso. Porque ninguém é perfeito. Então, por exemplo, tu começa a ser criativo, tu fica um pouco mais desfocado. Sim, eu sofro isso também. Ou assim, tu começa a ser focado demais, mas aí a tua criatividade vai lá para baixo, sabe? Então, o legal é que cada pessoa realmente é diferente, né? Isso é muito bom. Agora, eu tento realmente entrar assim com tudo quando eu tô fazendo alguma coisa que eu quero e que eu gosto. De coração. Então, assim, eu sempre tenho o meu trabalho normal, sei lá, minha vida normal, meus esportes normal. Agora, no trabalho, eu tenho o meu trabalho normal, mas eu tenho algo que eu tô, sabe, emocionalmente envolvido, assim, aquela minha missão, né, do momento, né? E isso acho que é o que me motiva, assim, né? Cara, tá, legal, tá aqui o trabalho, legal, mas qual é a coisa que eu tô estudando agora, né? Sabe, eu sempre tô com essa coisa ali que a gente falou, podcast inteiro. Hoje, o que eu tô usando tô testando muito realidade mista. Né? Isso é uma coisa, assim, que eu acho que nos próximos anos a gente vai ver bastante mudança nesse sentido. É uma tendência. Realidade mista. Porque... Explica pra nós aí. Não, quando eu comecei a mexer no Augen para realidade aumentada, era quando os sensores estavam chegando para os celulares, né? Agora os sensores eles estão chegando em óculos, mas óculos acessíveis de valores. E aí isso é quando começa a mudar, porque antes assim eu poderia fazer uma versão do Augen para o HoloLens. Só que o HoloLens era 20, 30 mil reais. Quem que ia comprar? Tá, algumas empresas, mas não muitas. Não ia crescer. Agora, assim, ó, o Meta Quest 3, que é o óculos que tem uma baita... Com a Ray-Ban, né? Não é esse não ainda. É esse, é outro. Mas o Meta Quest 3, ele já tem sensores para realidade aumentada, então tu já pode usar a realidade mista, que é tu tá livrando a tua mão de carregar algo, né? Tá. Então, tuas mãos ficam livres para interagir com os modelos. Entendi. Então, esse tipo de dinâmica, como é que as pessoas vão interagir com projetos com as mãos? Né? Então, isso é uma coisa que eu tô envolvido agora nisso. Né? Em como provavelmente vai se transformar em algum produto assim nos próximos meses de realidade mista. Então, mas, assim, a longo prazo, eu me cobro, sabe, Jean? Tu falou ali, de deixar legado e coisa e tal. Eu não tô preocupado com isso, sabe? Eu acho que o que realmente, assim, me preocupa eu quero, sim, fazer coisas incríveis, sim. Eu quero tentar devolver para a sociedade o máximo de talento que eu tenho, da forma que eu posso contribuir, sabe? De diferentes formas, né? Mas eu quero sair de cada coisa como sabendo que eu dei o meu melhor, né? Acho que isso é bom, sabe? Eu acho que todo projeto assim que a gente entra e quer fazer, para mim é muito importante assim, que eu saiba que mesmo que eu termine ele,
né? E não deu certo. Tá, mas não foi por falta de esforço meu. Sim. Sabe? Então, tá bom. Vira a página, segue outro projeto, né? Porque a vida do empreendedor é isso, né? A gente não vai acertar sempre, sabe? Então, eu acho assim, primeiro, que nem esportes, assim, você tem que saber perder. Sim. Por isso que eu acho que a vida do empreendedor, ela tá mais ou menos direcionada, assim, parecida com o esporte, porque, cara, tu vai ter que saber perder, tu vai ter que saber ganhar, e às vezes tu vai empatar, né? Sabe? Eu acho que eu não fico muito preocupado, assim, no... como é que vão ver depois e tal. Eu acho assim, eu escolho uma coisa, escolho uma missão pra mim, e aí eu quero fazer bem feito, e se eu não fizer, aí tudo certo. Eu fui no meu limite, Sim, né? sim. E não deu. E não deu porque não deu e, sei lá. Sim, Aí, sim. próximo desafio, né? Não, legal. Eu acho que a gente tem um pensamento parecido também. E eu acho que também tô começando a entender e ler um pouco mais as pessoas. Assim, a minha leitura que eu faço de ti é um pouco... Tu corrige se eu estiver errado, mas assim, cara, tu é um grande visionário, idealizador, e que tu gosta de tirar as coisas do papel, operar elas, construir, performar, mas chega um certo momento que aquilo ali tu precisa de um novo desafio e aí tu vai aplicar esse teu framework novamente. Tanto para otimizar essa coisa existente ou talvez, cara... E ao longo da tua trajetória, com a tua maturidade, com o teu networking, é o que eu vejo, né? Tudo fica mais rápido. Porque tu falou assim, cara, eu tô estudando negócio aqui. Tu falou pra mim, daqui a alguns meses. Não falou daqui a alguns anos. Eu falei, caramba, o negócio vai ser muito rápido. Porque tu já tem toda uma bagagem. É isso? É nessa linha mesmo, assim, que eu... Faz sentido o que eu falei? Porque eu acho que sim. Eu acho que cada pessoa vai entrar no mercado de trabalho. Acho que a primeira coisa que ela tem que fazer também é entender no que ela é boa. Porque o que ela é boa não necessariamente é o que ela quer fazer. Lembra ali do meu exemplo do salto em altura. Sim, entendi. Relaciona com isso. Tipo assim, eu sou bom naquilo ali. Quero fazer? Não. Não quero fazer. Sim. Né? Então, assim, quando tá entrando no mercado de trabalho, eu acho que tem que pensar assim, o que eu sou bom? Tem que se conhecer. Acho que essa é a primeira coisa. Agora, se tu conseguir combinar o que tu é bom com o que tu gosta de fazer, tem mais chance de dar certo. Eu não tô dizendo que é o certo. Todo mundo tem que trabalhar com o que gosta, não sei o quê. Não, acho que não, sabe? Tem que trabalhar, sei lá, daqui a pouco com o que te dá mais dinheiro, sabe? Sim. Tem pessoas que, não, eu vou trabalhar só o que eu gosto e tá bom também. Cada um tem o seu livre-arbítrio para tomar a decisão que quiser, né? Isso é justo dentro da sociedade, né? Acho que cada um realmente pode tomar a decisão que quiser, mas acho que é importante a pessoa se conhecer. Para que eu sou bom? O que eu tenho facilidade? E como eu posso contribuir de volta da melhor forma? Por quê? Por exemplo, quando eu nasci lá, quando começou o podcast aqui, 4 de agosto de 1900 e tantos, né? 1980 e tantos. Cara, quando eu nasci já tinha carro na rua, já tinha luz dentro da minha casa. Parar para pensar. Olha quanto trabalho de quantas pessoas na humanidade desenvolvendo tecnologia e fazendo e acertando e errando e tal, para tu poder nascer num lugar que já existe luz. Sim. E tal, e a gente não nasceu numa época de caverna nem nada. Mas então, o que a gente pode fazer quando a gente está aqui? E aí isso vai um pouco assim do legado, né? Cara, a gente nasce com um cérebro, mãos, habilidades de comunicar. A gente pode, sim, de alguma forma, fazer o que a gente pode contribuir para a sociedade e devolver. Assim, devolver em trabalho, em tecnologia, em sei lá, facilidades, né, de evolução, né? Sei lá, como
como o mundo vai ser daqui a tanto tempo, como a gente pode ajudar nisso, naquilo. Sim. Eu acho que cada um tem que fazer o seu papel. Legal. Né? Pô, cara, e pra gente fechar aqui, queria que o que tu diria pro Juan de aí talvez 15, 20 anos atrás, pode olhar lá pra câmera, né? Qual que é o conselho, né? Pra tua câmera aqui, ó. Só. Eu olho pra lá e tu olha pra cá. Tá bom. O que tu diria aí, um conselho ou uma mensagem pro Juan de 15, 20 anos atrás? A reflexão aí. Não, isso aí, segue em frente aí. Eu acho que às vezes a gente tem medo de errar, porque assim, ó, medo a gente sempre tem. Pra qualquer coisa, assim, né? Por exemplo. Só que tem outra coisa que se chama coragem. Em certos momentos da tua vida, teu medo é maior do que a tua coragem. Para algumas coisas, a tua coragem é maior que o teu medo. Né? Por exemplo, eu não gosto de viajar de avião. Vamos supor. Tá. Não gosto de viajar de avião, tenho medo. Não, mas é que eu preciso ir para São Paulo, que eu vou fechar um negócio. Então, não, peraí, a minha coragem é maior do que o meu medo. Sabe? Então, nesse caso, coragem é maior que o medo. Agora, se eu saindo daqui, meu celular caiu dentro de um pátio que tá com 4 Pitbull e 5 Rottweiler, aí, tipo assim, eu tenho medo, e aí é melhor eu ficar continuando tendo medo, né? Então, assim, eu acho que, às vezes, ao longo da minha vida, por também pensar muito e ter muitas ideias e muitas coisas, às vezes, algumas eu tive mais medo enquanto eu deveria ter coragem. Entendi. Tem algumas que eu tive coragem demais e também vice-versa. Então, mas assim, no fringir dos ovos, eu acho que pro Juan de 15 anos atrás, continua tendo coragem maior que medo para a maioria das coisas. Tá. Né? Boa dica. Boa. E também uma mensagem para a audiência. Cara, que mensagem final aí que tu quer deixar? Talvez aí a nossa audiência tem muitos engenheiros, arquitetos, tem empreendedores, gente também que tá com muito medo, né? Gente muito corajosa também, né? E, enfim, tu falou mesmo, né, que, cara, essa tua história tem muitos erros, muitos aprendizados, né? Tu não conseguiu citar muita coisa aqui, mas eu também acho que cara, eu gostava muito, as palestras que eu mais gostava, assim, quando eu era mais novo, sobre empreendedorismo, é quando o cara falava quando falava que era, eu me um monte, cara, até falando palavrão aqui, não sei se o podcast vai cortar aqui, mas assim, foi quando o cara falava que era caramba, eu me conectava mais com esse tipo do que o cara que já falava, o glamour, eu não sei o quê, tô aqui, eu sou bonzão e tal. Não sei, eu gostava do cara lá que realmente saiu, do que não tinha nada, né? E eu tenho muita essa história, assim, tipo, minha família humilde, né? Não tem praticamente herança. Cara, eu saí lá da Softplan, vendi meu carro, meu Fiat Uno, para abrir a Predialise, fiquei 1 ano sem salário. Tipo assim, cara, mas eu tive muita coragem, mas tinha muito medo também, né? Mas eu também olhei assim, cara, não tô casado, não tô com filhos, a hora de errar é agora. Que no final, cara, se der tudo errado, eu vou morar com a minha mãe ali. Ela consegue né? Então, nossa, também eu tenho vários ensinamentos, várias reflexões que eu coloco pro Jean lá de 15, 20 anos atrás, né, 10. Então, assim, também queria que tu falasse, além pro Juan, desse uma mensagem pra nossa audiência. Olha, é melhor vocês confiar em vocês do que vocês não confiar em vocês. Ponto. Autoestima, né? Autoestima, exato. Sim. Né? Então, isso é muito importante, isso faz uma diferença. Né? Na prática, faz uma diferença. Acho que confiar em vocês, confiar no que vocês estão fazendo, é melhor trabalhar com vontade do que sem vontade, né? Porque também faz a diferença.
Fiquem tranquilos que ninguém é super-homem, assim, a ponto de, escutar podcast, aí o cara é o cara e tal, não sei o que. Não, eu sou um cara normal. Eu também tenho meus dias bons e ruins, como qualquer um. Tem dia que eu saio do trabalho e vejo assim, que incrível que eu fiz. Tem dia que eu saio assim, putz, eu não fiz nada, sabe? Sim. E é isso, Tá tudo sabe? bem. Tá tudo bem. O próximo dia, sabe? Eu acho que na vida ali, ó, tem que aproveitar, usar o seu talento, entender o que pode contribuir, se dedicar. E assim, não deu certo, legal, continua, retoma, sabe? Eu acho que enquanto a gente tá vivo, a gente tem que viver. Sim. Sabe? E viver, experimentar todos os tipos de emoções que a gente pode experimentar e ok, vai ter as boas e ok, vai ser maravilhoso, e quando tiver as ruins tem que achar uma forma de se levantar, seguir e viver, né? Boa. Viver. Legal. Viver, né? Viver, acho que é a jornada, né? O sucesso é isso realmente, né? É aproveitar essa jornada com os princípios e valores. Mas uma coisa que eu percebi também nas tuas falas foi muito essa questão de pensar grande. Um dos livros que me marcou também foi o Pense Grande, de Jorge Paulo Lemann, né? O esforço de pensar grande, pensar pequeno, cara, é o mesmo, entendeu? Então é como tu lida com aquilo ali, né? Como é que tu realmente, cara, sai da zona de conforto, como é que tu estuda, como é que tu realmente vai dar muita cabeçada, vai errar muito, vai ser frustrante, né? Mas quando tu vê o resultado lá, tipo, 100 mil visualizações no YouTube, cara, tu não tinha nem expectativa. E isso é até bom. Acho que é uma coisa que eu tô aprendendo é não criar grandes expectativas. E eu falei isso pra mim mesmo com o podcast. Eu falei assim, cara, eu não quero fazer pra ficar famoso, eu não quero... Cara, eu quero fazer aqui pra me conectar mais com as pessoas, né, meus convidados aqui, entender as histórias, aprender. Aqui eu aprendo muito. Porque eu tô aprendendo muito escutando os podcasts lá do G4, a galera, né? Então, muito o Caio, né? O Jojota, tô consumindo o Flávio Augusto, consumindo alguns podcasts assim que, cara, na construção civil não tem uma pegada dessa. Essa pegada da mentalidade, essa pegada da... A gente fica falando de BIM, de pós-obra, de norma de desempenho, de não sei o quê, mas o fundamento, os relacionamentos, o mindset por trás, entendeu? Eu acho que cara, aqui o podcast, assim, até agora falando, eu queria agradecer. Foi uma aula muito bom, foi um prazer também conhecer um pouco mais da tua história, né? Não tinha a gente nunca conseguiu ter tanta profundidade para conhecer lá desde o início, né? Saber da tua história é muito bacana, deve ter muito mais coisa, né? Então, tu falou ali, meu Deus. Mas assim, todos têm uma história legal, né? Sim. Parar pra pensar, assim, qualquer pessoa tem histórias legais de vida, né? Isso. Então por isso que o viver é legal. Viver é muito bom. Então, só agradecer, cara, só agradecer teu tempo, agradecer de coração, agradecer que, tu é um cara que eu admiro bastante, né? Um cara que vem deixando um legado, impacto pro mercado da construção, né? E, só tamo junto aí. Vamos que vamos. Vamos evoluir juntos. Valeu. Tá? Obrigado, senti muito agradecido pelo convite aí.